Fala galera do Mundo que Somos, obrigado por estar mais uma vez aqui comigo. Hoje para falar de uma notícia ótima, né? A notícia que a gente chegou até a fazer campanha, Ciro no Flow. Até que enfim um homem vai aparecer no Flow. E isso é muito bom e eu vou dizer o porquê. Bom, uma razão essencial, mas existem um monte de motivos que eu vou explanar aqui durante o vídeo, mas a primeira de todas é que o Ciro precisa conectar com a galera mais jovem. Precisa falar pro aborrecente, adolescente, essa galerinha gamer, esse pessoal é o pessoal adolescente que vai votar daqui a pouco, que vai estar com 18 anos, e também com a galera que vai até os 25, 27 anos ali, que é o público que acompanha mais podcast. Apesar que hoje podcast ele se alastrou tanto que o público variou bastante, mas ainda o foco do público de podcast é um público muito jovem. Aquele público que não pode votar de 13, 14 anos, ele vai buzinar na cabeça do pai, vai mostrar vídeo, vai falar, olha que legal, não sei o quê. Aquele garoto de 15, 16 anos, né? Talvez 13, 14 anos, eu estou forçando um pouco a barra. Mas pode acontecer também, nada impede. Então, assim, em primeiro lugar é isso, ele tem que ir no Flow Podcast por conta disso. Segundo lugar, para quem não entende, o Flow Podcast, eu vou dar um resumo da história do Flow Podcast aqui. O Flow Podcast foi quem iniciou o podcast no Brasil. Ele é de uma importância assim, extrema, não só pelo número de inscritos que ele tem, pela repercussão que ele tem, não. O Flow Podcast, por exemplo, o segundo podcast hoje que briga hoje com o Flow Podcast é o Podpah, entendeu? É o Podpah Podcast, que é um podcast muito voltado para o rap. É um podcast que chega muito na galera da favela, chega muito na galera da comunidade, entendeu? Então, por exemplo, o Ciro tem que ir no Podpah também conversar. O Ciro tem que ir no Flow Podcast. Por que você está falando, Patrick, que o Flow Podcast, o Flow Podcast ele é o padrinho, ele praticamente ele iniciou esses outros podcasts. O Podpah, por exemplo, começou a gravar no estúdio do Flow Podcast, entendeu? E depois continuou essa caminhada sozinho. Mas, inclusive, eles seriam até, no início, eles tiveram planos de serem até sócios do Flow, ser sócio do Podpah Podcast. Então, quer dizer, além do Vênus Podcast que eles apadrinham, além do Petri, do podcast Petri, podcast de vários artistas e humoristas, eles têm puxado, sendo apadrinhando esse pessoal, essa galera, principalmente quando teve a pandemia, que a galera do humor, por exemplo, ficou sem trabalho. E artista também, não tinha onde apresentar, e muita gente começou a fazer podcast, entendeu? Então o Flow, ele é assim, além de ser a nave-mãe do podcast no Brasil, eles são um pessoal que apadrinhou. Fora que o seguinte, para vocês entenderem o alcance de quem vai no Flow Podcast, existem vários canais que fazem cortes, que vivem de fazer cortes. Por que vivem de fazer cortes? Porque no YouTube você não pode pegar o conteúdo de outra pessoa, copiar e botar no seu canal. Se você fizer isso e a pessoa reclamar, você pode tomar um strike. 3 strikes você perde seu canal no YouTube. E que é a questão do Content ID, que é a licença do Facebook. Você criou aquele conteúdo ele é seu. Porém, o pessoal do Flow é tão gente boa, mas tão gente boa, que eles começaram essa cultura no Brasil, que de liberar outros canais fazerem recortes dos canais deles e eles não cobram nada. A pessoa ganha, porque eles ganham na divulgação também. Então, a rede de alcance de um podcast é muito grande. A importância do Ciro no Flow Podcast é por causa disso. Fora isso, outra razão é que o Ciro vai ir depois que o Radar teve lá, né? E aí o Radar contou umas mentirinhas, né? Eu vou colocar aí agora. Tem ideia do que seja isso? O PDT eu também sei mais ou menos o que quer fazer. Não, o PDT agora ganhou um pouco mais de identidade, se referenciando ao Brizola e tal. Embora Getúlio, gosto muito de Getúlio. Embora o Ciro nunca tenha gostado do Brizola na vida dele, mas agora virou tudo. Pô, quanto ao Ciro... Vocês têm uma rixinha com o Ciro, não né? Tenho. Tem sim! Porra, outro dia eu escutei na rádio, parece que tu deu uma entrevista pra alguém, e eu tava ouvindo na rádio os jornalistas comentando, né?
Porra, tu falou que o Ciro era de direita, cara. Não, eu falei que a direita tava de olho no Ciro. Eu acho que É faz verdade. sentido. O Ciro, ele se posiciona, mas eu acho que é inteligente. Cara, da eu parte acho que dele. tu falou assim, ó, tem um monte de Eu falei- candidato aí de direita. Não, eu falei assim. Não vem, tá no Flow Não, Podcast. pega a frase, eu me lembro. Não, mas- pode ter sido, mas pode não, ter chegado eu não acho- enviesado. eu não acho o Ciro de esquerda, mas assim, independentemente do que eu acho, o que eu disse é de que a direita tinha várias opções. Foi isso. Falei, a Ciro é direita uma tem delas. várias opções. E o Ciro é uma delas. Porque foi na semana que o DEM fez aquela reunião para ver se ia de Ciro. Uhum. E o DEM se diz de direita. Se diz, sim. Ele fala, eu sou de Se bem direita. que esse negócio de direita e esquerda, na minha opinião, é a maior balela que existe. Não existe isso. Eu acho que é muito mais... Por exemplo, tu sentiu falta do Ciro te apoiando no segundo turno? Não, então, quando eu falo do Ciro, que ele falou, é por causa disso, entendeu? Porque, pô, era essencial em 2018. Puta. Mas no segundo turno ele te apoiou, não apoiou? Não, ele viajou. Ele foi pra Paris. É bom. Pra ele faria assim. É que ele queria descolar do PT ao máximo possível, eu acho. Eu sei, mas é que era muito decisivo ali. Aqui, ó. Aí tu ficou chateadão com o Ciro? Você sabe que eu fiquei mais chateado com. Não com ele ter ido, eu lamentei pra caramba, lógico, pô. Imagina, você tá numa disputa de segundo turno. Poderia ter feito alguma Mas diferença. com as referências. Não faria, não, viu? Com as referências. Acho que não faria. Também não acho. Mas com as referências à minha pessoa, depois que ele voltou. Entendi. Aí que eu fiquei meio assim, Entendi, pô, tá. o cara tá Tá querendo ganhar politicamente em cima zoando de... comigo, sabe? de mim. Aí eu fiquei meio de bronca. Não respondi, mas fiquei meio de bronca, assim. Coitado, né? Mente que nem sente, coitado. Tadinho, o Ciro deixou ele, não ajudou ele no segundo turno. Meu, eu preciso contar essa história aqui de novo, né? Se eu vou botar um vídeo aqui que eu explico por que o Ciro não participou do segundo turno com o PT. Mas o Ciro teve aqui, votou, apesar que eles usam dessa forma canalha de dizer que o Ciro foi para Paris e deixam no ar como se o Ciro tivesse abandonado, não tivesse votado, não tivesse feito nenhum apoio crítico que o Ciro fez, né? E ainda fala que agora essa é nova, o Ciro nunca gostou do Brizola. Meu Deus, tá aí a chance do Ciro provar essas mentiras do radar e além dele provar também a questão do PND, que ele também não vai lá para falar de radar, óbvio. Ele vai lá para falar da questão do PND do que ele tem para o país. Inclusive eu separei um outro programa, um recorte aqui de um outro programa do Flow, onde, veja só, isso eu escrevi num texto aqui. O texto chama Gabriela Prioli, a nova Tabata Amaral da esquerda contra os 57 milhões de monarca. Tá lá no omundoquesomos.com.br, vai lá. Ó, pra você ver, eu escrevi esse texto antes desse programa falando que o monarca é o típico eleitor do Ciro. Eu vou botar aqui para vocês verem o que o monarca fala nesse vídeo. Isso foi uma apresentação depois que Gabriela, um programa dos caras que foram lá, depois que Gabriela Prioli teve um programa. Assiste aí. Eu vou te falar que eu não votaria no Ciro. Você não votaria? Não votaria. Se fosse versus Bolsonaro, eu votaria. Se fosse os três. Mas Sim, eu votaria. Mas sabe por que eu não Se fosse votaria? Bolsonaro e Lula. Não, eu quero saber. Eu acho que eu não votaria. Se Certo. fosse Ciro e Lula. Eu votaria no Ciro. Se fosse Ciro e Bolsonaro. Eu votaria no Ciro. Se fosse Tá Bolsonaro né? Você votaria bastante no Ciro até. Tá, mas enfim, vai. As opções que ele tá dando. Um poste e o Ciro. Um poste. Vai. O Ciro, pô. O Ciro, tá. Mas sabe o que eu não gosto quê? muito? Sabe qual que é a vibe que eu sinto do Ciro? A vibe de... Eu sou foda pra caralho, ninguém me reconhece o quão foda eu sou, e o fato de vocês não me reconhecerem prova que uma sociedade não reconhece o meu valor de ser foda pra caralho. Certo. E também... Não dá pra superar um pouco isso? Tipo assim, todo mundo tem um ego. Se for Aí você contra o não vai votar Bolsonaro, dá. Não, Mas se mas for eu contra digo- qualquer pessoa que não tivesse defeito de achar que ele é o picão da galáxia, tá Então você ligado? tá me dizendo assim, o cara pode ter as melhores ideias, os projetos são ótimos, ele tem capital que eu político não pra fazer acho isso, mas que aí ele- ele tem uma postura que não te agrada e você não vota nele. É que se ele tivesse as melhores ideias, os melhores cabelos, tá Entendi, bom. Mas é entendi. que, tipo... Mas dentro do campo possível, você não acha que seja o caso? Viu? E aí ele fala que ele tem ressalva com o Ciro e tudo, mas é uma ótima oportunidade. Vai ser bom demais que o Ciro pode apresentar as ideias, ele conversar, e eu tenho certeza absoluta que dali o monarca vai sair mais ainda certeiro de que o voto dele é no Ciro já no primeiro turno.
Eu não tenho a menor dúvida de quando o Ciro... Olha, esse Flow Podcast tem tudo para ser um passeio que o Ciro vai dar. Alguém que lembra daquele Roda Viva, que aconteceu no dia do meu aniversário, inclusive no dia 28 de maio de 2018, antes das eleições, que depois o pessoal, acho que foi da time Ciro Gomes, que fez fez um highlight do programa, que ficou uma coisa fantástica. O Ciro deu um vareio, passeou no Roda Viva, brincou, deu aula, mas passou por cima de todo mundo e fechou caixão e vela preta dos adversários ali. Naquele programa do Roda Viva, ficou claro que não tinha nenhum adversário para o Ciro naquelas eleições. Eu tenho na minha convicção de que esse Flow Podcast tem tudo para o Ciro fazer esse passeio de bola, dar uma goleada, trazer o Monark pra gente, trazer o Igor pra gente, e depois disso vocês vão ver a repercussão que vai ser o aumento de seguidores do Ciro na rede. Escutem só para vocês verem o que vai acontecer depois desse Flow Podcast. Tá na mão do Ciro. E já deixo aqui de aviso, se alguém da equipe do Ciro ver esse vídeo, já conversa com o Flow, deixa o telefone do Ciro, horário disponível para participar dos outros podcasts. Tem o Vênus Podcast com as meninas, com a Yasmine e com a Cris Paiva. A Cris Paiva também é outra eleitora que vai virar pro Ciro também. Tem o pessoal do Podpar, tem o Petri, tem uma galera que vai querer. O Ciro também vai estar no Mais 8 Minutos, acho que depois de amanhã, ou amanhã, não sei a horário que eu vou estar jogando esse vídeo no ar, que também é bom com Rafinha Bassa. Rafinha Bassa também vai dar uma repercussão boa, mas o Flow, olha, tem tudo para ser o melhor Flow Podcast de política de todos os tempos. Então, mostrei aqui para vocês porque as razões do que tão bom é o Ciro e estar lá no Flow Podcast. Espero que vocês curtam, espero que vocês marquem presença. Vamos estar em peso lá, fazendo um comentário, fazendo a nossa torcida. A turma boa tem que estar em peso no Flow Podcast para mostrar o tamanho do nome do Ciro Gomes para o Brasil. Beleza? E aqui no canal vai ter os cortes depois. Os cortes dos podcasts tem que respeitar uma lei de 24 horas, que é uma lei colocada por eles, que é uma regulamentação colocada por eles, que eles pedem 24 horas depois dos cortes. Eu vai ter aqui no Mundo Que Somos os melhores cortes do programa, vai estar aqui para vocês. Beleza? Quem ainda não entendeu porque que eu falo que o Monarca é o eleitor do Ciro, vai lá no texto lá, Gabriela Prioli, a nova Tabata Amaral da esquerda contra os 57 milhões de Monarca. Vai ter vídeo também sobre isso. Quero agradecer você que chegou até aqui. Dá um curtir aqui, compartilha, é muito importante isso pra gente. Manda nos seus outros grupos de WhatsApp aí, por favor, pra gente poder continuar fazendo esse conteúdo bacana aqui pra vocês. Beleza? Obrigado. E se inscreve. Valeu. Só tem João e Zé. Segura o tranco que amanhã tem trampo. Segura o tranco que amanhã tem trampo. Ha, ha, ha. Destrói o mundo, reconstrói. Faz isso não que dói. Agora vai, vai, vai. A mesma onda fez tua cabeça e faz de muitos mais. Agora vai, vai.